A gente, cara, tem uma tendência a se esquecer de onde a gente veio. E isso, esquecer de onde eu vim, da minha família, da minha terra, de simplicidades, dos ensinos dos meus pais, esquecer dos princípios da minha casa, é esquecer de Deus. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, mais uma vez, mais uma semana com os nossos amigos aqui, para repassarmos juntos a lição com vocês. Nossos amigos Pastor Lúcio, Olá. Guilherme Carrijo, manda Salve, um abraço galera. aí. Bom estar aqui de novo com vocês, e é isso aí. É isso aí, não vai mandar um abraço para... Um abraço para Larissa, minha esposa. Já Aí. mandei um abraço para a esposa? Não lembro. Eu Foram não mandei tantas pra mim, vezes. Vou mandar para mim. Elaine, um abraço para você, um beijo também, ela nos acompanha, sempre está olhando lá também. Guilherme, agora, Um abraço pro meu amor, Natalie. se não mandar também, chegando, aí não dá, né? E queremos também aqui, mais uma vez, deixar um recadinho para você, lembrando que nós estamos no mutirão de Natal aqui na nossa igreja, tá bom? Então, fica aqui para você a dica, você participar junto conosco, trazendo aqui os alimentos, brinquedos novos também, senão a Maria depois cobra a gente lá, né, Guilherme? Brinquedos novos. Estamos fazendo aqui um projeto muito especial. Já temos, durante o ano, visitado algumas comunidades aqui em Hortolândia e temos feito um trabalho aqui, chama Projeto Rua. Todas as sextas-feiras temos levado aqui kits de alimentação para o pessoal que está na situação de rua e também agora estamos com uma comunidade onde estamos dando assistência a eles também. E aí a sua doação vai ser muito benéfica para aquele pessoal que está precisando, tá bom? Então, depois fica aí, né, Guilherme, o link, 7Me, Pix, conta da igreja, não importa, você participando aí, trazendo a sua doação, tá bom? Então, vamos para a lição, convidar aqui o nosso amigo, agora foi o Guilherme no último, né, amigo? Semana passada eu orei, foi você o pastor. último. Então, Pastor Lúcio, fica com você agora, amigo, a oração. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez abriremos a Tua palavra, que essa possa encontrar aconchego nos corações de quem nos ouve, que o Senhor seja aquele que fale a nós, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua palavra, que a gente possa encontrar vida nesse estudo. Esse é o nosso desejo e oração por Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, lição de número 10, olha só. Estamos chegando ao final já, hein, Guilherme? Segunda temporada, pastor, já no finalzinho. Que bom que o pessoal tem nos acompanhado aí também. E, mais uma vez, quero convidar você aí, pegar sua lição agora, vamos lá. Pessoal que está em casa, lição de número 10. Lembrem-se e não se esqueçam. Verso para memorizar. Lembre-se e não se esqueçam de como no deserto vocês provocaram o Senhor a ira, desde o dia em que saíram do Egito, até que chegaram a este lugar. Vocês foram rebeldes contra o Senhor. Pesado, né? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 7. Ele já começa aí, rapaz, né? Falando para o povo ali que... Lembra da ira, né? Lembra da ira, hein? Vocês provocaram a ira do Senhor. E aí, meus amigos? E tem até uma redundância aqui, lembram e não se esqueçam. Exatamente, parecem coisas... Não é só, lembra aí, mas além de lembrar, não é para você esquecer, tá? Lembra de novo. Está Que sendo é uma- repetitivo de Que é uma novo. forma de... o hiperlativo do hebraico, O né? hiperlativo. Que não tem, tipo, santo, santo, santo. Enfim, ele repete a palavra. Esse é o ponto. Que é para ele lembrar mesmo, né? Lembra com força. É para não se esquecer, né? Inculcar Exatamente. mesmo na mente, saber que eles são os causadores da ira do Senhor no deserto, né? Desde o dia em que saíram da onde? Do Egito. É algo assim incrível que nós começamos a ver aqui já logo no começo da lição, logo no primeiro versículo, e vem falando, né, sobre essas duas palavras presentes em toda a Bíblia, lembrar e esquecer. É fácil, né, Guilherme, lembrar de alguma coisa e logo também se esquecer. Será que é isso que Moisés queria causar ali no povo naquele momento? Pastor, a gente é especialista em esquecer as coisas, né? E eu não estou falando sou. aqui de lapsos de memória, mas às vezes tem alguma coisa que não nos agrada, a gente esquece intencionalmente, já viu isso? A gente é especialista. Por exemplo, Tentar apagar. exatamente, deu errado alguma coisa ali, mas é um negócio, sei lá, vou usar um exemplo muito bobo aqui. Eu gosto muito de bolo de chocolate,
mas eu sei que quando eu como muito bolo de chocolate, eu tenho que gastar mais tempo na academia para compensar. Só que na hora que está lá no meio da festinha de aniversário, cantando parabéns, eu esqueço que aquilo ali vai me dar um trabalho maior na academia, mas eu esqueço intencionalmente. Eu vou lá e deito no bolo de chocolate, né? É mais ou menos isso que a gente é especialista em fazer, a gente esquece intencionalmente. Tem o lápis de memória, sim, também. E aí tem todo um procedimento que Moisés e os profetas faziam, né? Para o povo estar sempre lembrando, a ideia de passar de geração em geração, a conta, né? Conta para os teus filhos essa história. Tem outra de atar, né? Atar Atar, no amarra braço, costura na roupa, que é o amarra no capítulo braço. 6, né? Que é o Shema, né? Ouve, ó Israel. Então, tipo, eles tinham que amarrar na testa, né? Amarrar na mão, enfim. São Vários técnicas, exemplos. né? E um dos primeiros momentos que a Bíblia chama a atenção para esse lembrar está no contexto do dilúvio, né? E aí essa lembrança tinha a ver com uma promessa que Deus fez. A promessa de não destruir novamente o planeta com outro dilúvio, por água novamente. Então imagina que depois do dilúvio, Noé, seus filhos, contando a história para as próximas gerações, talvez haveria um medo quanto à água, quanto à chuva. E depois do dilúvio a gente sabe que o ecossistema do planeta mudou. Passou a haver chuvas, até hoje chove, mas antes do dilúvio não chovia. Então, na cabeça dos filhos, das próximas gerações, ali depois de Noé, começava a chover, poderia haver um certo medo. Então, Deus ele muda a física, estou falando de física ótica agora aqui, para no prisma da água dividir a luz branca, em 7 cores, o arco-íris. E como o planeta é redondo, a atmosfera também é circular, a gente vê isso como forma de um arco. Estou tentando dar um pouquinho de ciência para uma coisa que a gente só precisa apreciar, a beleza da natureza, das leis que Deus ele coloca, ele altera, como foi nesse caso, criou a partir daí essa divisão da luz branca em 7 cores. Uma única curiosidade, hoje quando a gente fala em arco-íris, a gente se remete a alguma outra expressão dessas cores. E você vai perceber, eu estou falando aqui de uma bandeira que é levantada para o movimento, nada contra, mas é uma bandeira que tem 6 cores. Então aquela bandeira não é o arco-íris. A promessa de Deus é um arco-íris, é representada através de um arco-íris que tem 7 cores, até por conta da perfeição de Deus. Quando a gente vê, então, só fica aí um ponto para vocês que estão em casa, talvez terem uma atenção, a gente sabe que a oposição, né, a concorrência sempre faz uma contrafação das coisas que Deus cria. Então, Deus, na sua perfeição, cria um arco-íris, belíssimo. 7 cores, ciência pura, física ótica, maravilhoso. O inimigo, talvez, na sua contrafação, queira fazer alguma coisa semelhante, para confundir. Então, só fica esse parênteses no meio. Não tem nada a ver com o assunto da lição, mas eu quis fazer assim para esse esclarecimento, né? Respeito ao número de cores e a possibilidade de uma contrafação aqui. Falando da memória, tem 2 coisas que me chamam a atenção, né? O verso da memória é o 15, né? Então me lembrarei do 14, né? Sucederá que quando eu trouxer nas nuvens sobre a terra, falando do arco, e neles aparecer o arco, e na minha Bíblia está escrito arco, porque é arco mesmo. Eu sei que a gente associa com arco-íris, e está certo, é o arco-íris, mas no hebraico não tinha o arco-íris. Tinha a palavra arco, que é a mesma palavra para arco de guerra. O que é muito curioso, Deus colocar um arco de guerra no céu. Isso é até uma conversa que a gente tem em sala de aula no teológico. Porque o professor faz a seguinte pergunta: por que Deus colocaria uma arma no céu? Afinal de contas, porque é um arco. É um arco, é uma arma, e por que ele coloca uma arma, desculpa. É curioso porque o que está acontecendo aqui é um contexto de aliança, né? A palavra cortar uma aliança, berit, karat berit, ela vai aparecer a primeira vez aqui também. Então, a ideia Deus está fazendo uma aliança, um compromisso, e ele está dizendo no verso seguinte: eu me lembrarei da aliança todas as vezes que olhar para esse arco de guerra. Então, de quem é a memória? É de Deus, é ele que vai se lembrar. Então, esse é um primeiro ponto importante. A memória é dele. É ele que se lembra. Graças a Deus por isso, porque eu esqueço de tudo.
O segundo ponto, falando de arco e de arco-íris, porque uma possibilidade de interpretação que a gente aprende lá no curso e que eu acho bem bonita, é porque na ideia de cortar uma aliança, envolve sangue, né? Acontece com Abraão, quando ele passa no meio dos animais mortos e tal. Então aqui é um compromisso de sangue. Aqui já tem a ideia de sacrifício, a ideia de cordeiro, que o próprio Noé sacrifica aqui ao descer da arca e oferece ao Senhor. E esse arco, e o professor pergunta, né, na sala de aula, está apontado para quem? Está apontado para cima, né? Deus está dizendo assim, eu vou pôr uma arma no céu e ela vai estar apontada para mim. Porque se eu não cumprir, você pode atirar. Porque eu vou me lembrar. Eu sei que eu vou me lembrar. Eu tenho tanta certeza da minha memória, tanta certeza que eu não me esqueço, que eu vou pôr essa arma apontada para mim. Então, essa é uma perspectiva que a gente aprende em sala de aula que eu acho bastante interessante. E Deus vai usar, então, essa figura de linguagem para que o povo também entendesse, né? Esses dois Exatamente. sentidos. Ele, eu vou me lembrar e não vou destruir. Está aqui, né? Tem o arco para garantir isso. E vocês também. Lembrem-se disso, né? Lembrem da minha promessa de que eu não vou destruir. Então, tem um lance de confiança que Deus dá na hora que Ele coloca esse sinal. Quando a gente pega uma chuva muito forte, a gente questiona um pouquinho. Vai destruir, ó o dilúvio. Vai, entendeu? Você pega uma chuva bem forte, eu já peguei algumas, e quando eu era pequeno, por exemplo, eu estava me lembrando, você contando aqui, vocês falando aí, eu me lembro também que eu peguei uma chuva forte assim e senti medo um pouco, né? Mas logo quando passou, realmente fez ali o arco-íris, que a gente chama, e aí é como ele está dizendo aqui na lição, ó, Deus não precisa do arco-íris para se lembrar de sua promessa e aliança. Ele apenas falou em linguagem que os humanos pudessem entender, né? Nós precisamos ser lembrados daquilo que nós realmente se esquecemos com facilidade, como aqui foi colocado pelo Guilherme no começo. E eu acho legal, porque ele coloca, para dizer assim, não só para a gente lembrar, mas para a gente lembrar do quê? Para a gente lembrar que ele não se esquece. Entende? Esse é o ponto. Isso é maravilhoso, né? Tipo, beleza, você vai lembrar, mas não lembra, não é nada sobre você. Lembra que não é sobre você. Lembra que sou eu que não esqueço. Entende? Que a aliança sou eu que estou propondo, que sou eu que vou resgatar vocês. Eu acho, só fazendo mais um comentário aqui sobre a aliança, e eu prometo que eu vou me segurar depois. Juro, palavra de escoteiro, que eu nunca fui. O verso... Então não vale essa palavra. Não valeu. Palavra de desbravador. A gente pode... Uma outra pergunta que nasce aqui, eu acho, nesse momento, é o que significa a memória de Deus? O que é o lembrar de Deus, né? O Salmo 8 fala assim, né? Verso 4, eu acho. O que é o homem para que dele te lembres? E o que é o homem para que dele visites? Que Paulo vai usar, inclusive, em Hebreus. Falando que Deus é magnífico, né? O Salmo começa falando assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E ele enumera os motivos aos quais Deus é magnífico, e um deles é a memória. Deus é magnífico porque ele se lembra do homem. E o que é a memória de Deus? Eu gosto do verso 1 de Gênesis, aqui no mesmo episódio da arca, Gui, que diz assim, lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus se lembra de Noé e sua família e dos animais. O texto fala, Deus lembrou de Noé, Deus lembrou dos animais e fez soprar. Por que eu acho isso importante? Porque o que é o lembrar do Lúcio? Lembrei do Gui. Eu estava num shopping, aí vi, sei lá, uma bola de futebol americano que a gente assistiu sábado. E aí, lembrei do Gui. Legal, lembrei do Gui. O lembrar de Deus não é simplesmente, o Lúcio está lá, entende? O lembrar de Deus é um movimento. Um movimento em situações impossíveis. Então, não tinha ninguém por essa família, dentro de um barco, tempestade, não tinha ninguém. Aqui é o ápice da história. Não tinha ninguém por eles. Envolve cuidado. Exatamente. Envolve um movimento em direção à pessoa. Então, Deus se lembrou do Noé e foi em direção a ele. Fez soprar e cuidou dele. Acontece, essa expressão, lembrou-se Deus, Zahar Adonai, vai aparecer, por exemplo, com Ana, quando ela não conseguia dar filhos e lembrou-se Deus. Então, a lembrança de Deus é uma lembrança em momentos impossíveis, onde só Deus pode agir. É um movimento em direção à humanidade. Então, quando você aí de casa fechar os seus olhos e orar assim, Senhor, lembra-te de mim,
você, em outras palavras, está pedindo para que Deus interfira na tua vida e faça algo impossível acontecer, entende? A lembrança de Deus, a memória de Deus é sobre isso. É sobre a impossibilidade da situação e onde só Deus pode atuar. Eu acho bonito isso. É muito bom. E aí você já está levando para o Pro outro dia. frente, do outro dia, está falando sobre isso mesmo. Você está brincando? Sim. É essa questão aqui sobre Deus chamar o povo, para o povo aprender a confiar nele e saber de onde ele tirou o povo, lá do Egito, né? E ele os resgatou do Egito com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Capítulo 4, versículo 34 de Deuteronômio, né? E aí entra com aquela ideia que você estava falando, né? Eu fiquei pensando o seguinte, você estava falando ali, e aí a terra inundada ali pelo dilúvio, o barquinho lá, e Deus fala, Noé está lá, eu tenho uma promessa, eu tenho um compromisso com Noé, entendeu? Porque eu falei com ele que ele ia construir e que eu ia poupar a família dele, né? Então, quer dizer, ele se lembrou de Noé e cumpriu a promessa. Com o povo de Israel no Egito também não foi diferente, né? Nós sabemos ali também, depois que ele pede para que eles possam marcar também com sangue, né? Uns umbrais das portas ali, para que o anjo da morte, quando passasse, não caísse sobre as famílias ali, essa praga, né? Sobre a família ali, e Deus cumpriu também. Deus cumpriu também. E aí Deus pede para que eles possam o quê? Se lembrar desse momento também. É um chamado ali. E Moisés relembrou toda a história do povo, desde a criação para eles ali, para que eles pudessem ver realmente o que Deus tinha feito no passado. E aí, Guilherme, é o seguinte, amigo. Nós também temos uma história, né? Falando agora de igreja, nós temos uma história, né, do nosso passado. E o povo de Israel tinha também essa história, mas se esqueciam com facilidade, cara. Muita. Inclusive, esse capítulo 4 de Deuteronômio, Moisés, na forma como ele expõe ao povo e convida o povo a fazer essas lembranças e não se esquecerem, tem a ver, ele busca desde a criação os feitos de Deus. Os milagres que Deus fez, a libertação. Quando Deus, ele passa, enfim, ele não comenta aqui, mas eu imagino que até pelo dilúvio, né? Na hora que Deus, ele refaz a sua aliança e ele dá uma nova chance, uma nova oportunidade. A libertação, o êxodo, vários milagres que aconteceram para que isso fosse possível. Porque humanamente era impossível. Mas Deus é o Deus do impossível, então ele resolve essas contas. Até o povo ser conduzido até a chegada deles em Canaã. E aí dentro de Canaã, as bênçãos, as maravilhas da promessa para que eles desfrutassem ali. E aí Moisés, ele questiona, né? Nesse contexto do capítulo 4, há alguma outra nação que tenha passado por tudo isso? Algum outro Deus que tenha entregue todas essas bênçãos, essas maravilhas, esses milagres para alguma outra nação? Não tem uma resposta, porque é uma pergunta retórica, mas a conclusão está lá no verso 40. A gente vai ler aqui, no capítulo 4 de Deuteronômio, verso 40. Guarda os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá para todo sempre. Moisés, ele conclui que, então, a partir de tudo isso, nosso movimento é de gratidão em obediência. Que com isso, as bênçãos se multiplicam ainda mais. Olha que coisa. Não para ali, né? A promessa de Deus não tem limite. Ela continua, vai para a próxima geração, e para a próxima, e aumenta o povo, e aumenta a bênção. É um negócio maravilhoso. Que o povo guardasse os estatutos e os mandamentos do Senhor em seu coração. Na sequência, então, desse chamado que Moisés faz no capítulo 4. Essa é a conclusão. Não sei, o pastor Lúcio quer somar alguma coisa? Estou tentando falar menos agora. Imagina, não se contenha. Semana passada a gente falou
do Rosh Hashanah, que é o Ano Novo, e Yom Kippur, que são as festas do retorno. Tinha uma festa da memória. A festa da memória, que é a do sangue nos umbrais, o verso 14 de Êxodo 12 fala assim: esse dia vos será por memorial. É a única festa que vocês têm que lembrar. É Páscoa, né? É a festa da memória. O que eu acho que tem muito a ver, Gui, com a nossa resposta. Porque agora, de forma clara, a gente falou um pouco de alguns versos. A história, inclusive, do Êxodo começa com uma lembrança de Deus, cara. Olha só, antes de Deus chamar o Moisés, diz assim, e ouvindo Deus seu gemido, no 2:24, lembrou-se da sua aliança, falando da promessa que o pastor falou, né? De novo, Deus lembrando da sua promessa com Abraão, com Isaac e com Jacó, verso 25, e viu Deus que os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Então, a história do Êxodo começa com uma lembrança de Deus. E aí, no meio das pragas, Deus fala assim, agora chegou a hora de vocês se lembrarem, que é a festa da Páscoa, a festa da memória. Que, para mim, tem alguns elementos que me chamam a atenção dessa pergunta. O que lembrar? Tem muita coisa para se lembrar. Mas, quando eu penso na Páscoa, eu penso em algumas coisas que me marcam nessa jornada. Por exemplo, ele fala que eles deveriam comer a Páscoa com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, porque é depressa. Então, é uma festa que tipo deveria ser vivida de forma rápida, porque a libertação era próxima, né? Então, eu acho interessante a gente lembrar dessa brevidade da libertação, da volta de Jesus, do senso de urgência. Outra coisa que eu acho bonito a gente lembrar é que eles deveriam comer todo o carneiro, por exemplo, o cordeiro. Eles não podiam levar comida, porque na jornada a comida era Deus, é Ele que levaria. Então, tem a ver com lembrar a fé e o cuidado de Deus e o pão que vai cair do céu. Mas não pode fazer uma marmita? Não pode, entendeu? Tem que ir e tem que deixar a comida vai cair do céu. Lá em casa, já emendando tudo aqui, lá em casa a gente gostava de farofa de frango para fazer viagem assim, de ônibus. Minha mãe é gaúcha. Normal isso aí, né, Não cara? sei se você... tinha que ter uma farofa. Não pode, cara. não pode. Por quê? Porque o pão vai cair do céu. É sobre fé. É sobre confiança na jornada. Então, eu acho que esse é um outro elemento a se lembrar. É preciso se lembrar que só existe vida com sangue na porta. E, ao mesmo tempo, eles tinham que estar em casa. Eu acho sensacional esses dois elementos da Páscoa. Porque era sangue na porta e família em casa. Veja, a salvação acontecendo para os de dentro, para os que estavam em casa protegidos. Tinha um lugar para estar. Entende? Deus, mais uma vez, usando a casa da gente como instrumento de salvação. Não era só sangue na porta, era a família junto, reunida. E tem um outro elemento que para mim é sensacional, que tem tudo a ver com a nossa identidade, o advento, que é a ideia do estrangeiro. Então assim, se tiver um estrangeiro que estiver passeando, chama ele para a festa. Coloca ele para dentro de casa, circuncida ele, porque a Páscoa é para ele também. É a ideia do anúncio, sabe? A ideia do trazer. Então, para mim, sim, é a brevidade, né? O advento, é a ideia do anúncio, da mensagem, a ideia do comer pronto, do estar sempre pronto e da confiança, da fé, de um pão que vai cair, de um alimento que vai cair. Mas eu não tenho todas as respostas, o mar pode se abrir, eu não sei como é que vai ser a jornada, não sei como é que vai ser o futuro, mas eu estou caminhando e confiante. Então, falei alguns elementos que eu acho que... Não, e isso é tão fantástico, pastor, que ele chama a gente para Deuteronômio, o verso 9 do capítulo 4. Vamos ler aqui rapidão. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. E agora o final. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Isso aqui está falando de o seguinte: testemunhe. Depois que você aprendeu, depois que você pegou, não esqueceu, depois que você se lembrou, ensina alguém. A melhor forma da gente aprender a fundo aquilo, alguma coisa, alguma lição, é você passando adiante, é você ensinando. Esse exemplo do estrangeiro é fantástico. Não é o filho, mas é um paralelo perfeito. Você ensina, você testemunha. Se precisar, você vai lá e fala, talvez. Mas você testemunha, você vive aquilo depois que você lembrou, você aprendeu. Acho que isso é tremendo. O
que é interessante também aqui, vocês falando, você falou um pouco ali sobre comida, né? Sobre isso aí e tal. Farofa. Farofa, né? Pra ficar Revelamos forte. aqui os pastores Pra ficar farofeiros forte, né? agora, Farofa. Farofa, né? Não, o interessante é que a lição vem falando, né? Alimentados, satisfeitos e ingratos, né? É aquilo que a lição fala, a Bíblia, ela explica muito bem, Moisés, ele vem relatando, eu gosto muito sobre como Moisés, ele coloca ali as frases, né? Claro que o Espírito Santo estava iluminando ele naquele momento, mas você vê que ele constrói, por exemplo, no capítulo 4 aqui, no versículo 9, como foi lido, e ele mostra aí para eles o seguinte, eu gostei dessa parte que diz assim, ó, né? Não esqueça das coisas que teus olhos viram. Olha só. É experienciável, né? Entendeu? Eles viveram aquilo. Eles viveram, isso. Aí é onde eu queria chegar. Eles viveram. Então, por exemplo, os caras estavam lá, presos no Egito, escravo, construindo lá tudo para Faraó, comendo da soberba ali, do resto, né? Daquilo que ele deixava cair, das sobras, né? O cara era soberbo mesmo, o cara queria ser o Deus imponente ali sobre o povo. E de repente Deus, olha só, tirei. Cara, isso aí, por exemplo, um cara que está preso hoje, trazendo para aqui agora. O cara está preso, pagando ali o seu tempo, né? E aí o advogado vai, luta por ele e tira ele. Ele nunca vai se esquecer desse cara, que conseguiu ali tirá-lo daquela situação que ele estava vivendo ali, né? Mas pode ser que se esqueça por ser humano e seja ingrato, como o povo de Israel aqui. Que eles estavam escravos ali, vivendo daquela forma, e Deus tirou eles ali de uma forma tremenda, e mesmo assim lá no deserto eles murmuravam, clamavam, por que nos tirasse Eu vou além, do pastor. Egito? Os caras lá no Egito estavam no corredor da morte. Também, claro, poderia Ele morrer não a qualquer estava só momento. preso, eles estavam condenados Sim, para a sim. morte. Deus tirou. Aí que vem um problema, uma tensão, e aí que vem o chamado desse cuidado de não esquecer, né? Que Deus faz nos versos anteriores, mas chegando aqui para essa parte da lição. Deus, ele conhece o coração do homem. Ele sabia que o povo, quando fosse tirado, eles teriam a tendência de se esquecer das coisas, justamente porque o coração do homem pensa o seguinte: se Deus, olha, o Deus, Criador, eles sabem quem é Deus, que fez tudo isso daqui, controla o universo inteiro, rege tudo. Se Ele me tirou, se Ele está me dando tudo isso, é porque eu sou especial. É porque tem alguma coisa, e aí, pastor, a soberba começa a crescer. Aprenderam no Egito, né? Foi justamente das escolas do faraó que eles tiram, porque já falei em outras lições aqui, né? Para ensinar uma criança a fazer o que é certo, é luta, ó. Mas para ensinar o erro, os trem errado tudo, a coisa não precisa ensinar. Não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Só observa, né? E aí, nesse caso, Deus, ele sabia que isso era uma chance de acontecer e não foi diferente. E não teve uma história diferente, infelizmente. Apesar de todas as chamadas e os cuidados que Deus teve para que o povo não se esquecesse, isso não aconteceu. No nosso caso, é um paralelo perfeito, porque a gente se engrandece na nossa pequenez. A gente acha que a gente é dono de alguma coisa, que a gente merece alguma coisa e acaba esquecendo de Deus. Por isso que ele fala, lembra e não te esqueças. E aqui o link, Gui, do esquecer de Deus com esquecer das nossas origens. Então, assim, você falou de várias coisas aí. Várias mesmo. O tempo não deu pra... Aí você encerrou dizendo, esquecer de Deus. Tudo isso que eu acabei de dizer significa esquecer de Deus. E o texto bíblico linka o esquecer de Deus com esquecer da nossa terra, da nossa origem. De onde você saiu lá, foi do Egito, viu? Quando você era escravo, quando você... Então, esse é um medo, cara. Você falou do presidiário, vou falar do medo meu. Eu tenho medo de esquecer das minhas origens. Porque, às vezes, tudo isso aqui é um conforto, né? É um pouco distante, cara, de onde eu venho. Sim. Sabe? Lá na minha terra não tinha, quando eu nasci, lá no Mato Grosso do Sul, não tinha tanta câmera assim. Para não falar no mato, se for Mato Grosso do Sul, Explicou.
a gente, cara, tem uma tendência a se esquecer de onde a gente veio. E isso, esquecer de onde eu vim, da minha família, da minha terra, de simplicidades, dos ensinos dos meus pais, esquecer dos princípios da minha casa, é esquecer de Deus. É isso que o texto está. Todas as vezes que vocês se esquecerem do sofrimento do Egito, das cargas que vocês carregavam lá, de como não era fácil, vocês estão esquecendo de mim. Porque foi lá que vocês me viram. Foi lá que vocês me experienciaram, entende? Então, às vezes, cara, a gente vive, vou falar por mim, eu posso estar vivendo um conforto que me faz esquecer que foi lá no deserto da minha origem que Deus se revelou. Deus, eu estou aqui com você. Agora, sei lá, estou andando com um carrinho melhor, né? Sei lá, a gente... cara, famoso, né? Um pastor celebridade. Onde você passa ninguém sabe quem eu sou. Mas, enfim. Essas coisas, cara, falando agora genérico, generalizando para não ficar tão pessoal assim. Ficou vermelho com a celebridade. Poder, dinheiro, qualquer coisa, cara, Instagram, tantas coisas, velho, tantas coisas, o tempo todo nos convidam a esquecer da nossa origem. E é fato, de esquecer de onde a gente veio, de esquecer de quem a gente é, de onde Deus nos tirou e qual é. Invariavelmente. Exatamente. Invariavelmente. Eu sou pastor da igreja tal, que eu cuido de não sei quem. Who cares, tá ligado? Quem se importa? Você veio de onde? Você veio de lá, mano. Da simplicidade do... Nem vou falar de onde eu venho. Mas, você entendeu? A gente podia ficar falando, acho que ia ser mais legal, inclusive. Não, e vai além. Vamos dar mais um passo aqui. Você pode ter vindo de um lugar bem simples, pastor, mas vamos pegar um exemplo de alguém que veio, sei lá, de um lugar mais simples ainda, de uma favela que seja, e conseguiu, né, trabalhar, tal, venceu, o cara virou um multimilionário. Essa tendência do esquecimento da origem faz com que a soberba tome... E sabe qual que é a tendência, mano? A gente se torna como as pessoas que oprimiam a gente. Exatamente. A gente acaba se tornando o pior inimigo nosso na época. Porque a gente se perdeu a tal ponto e começa a achar assim, se eu subir na vida, que a pessoa suba sozinha. E aí fica aquele ar assim... A pessoa começa a achar que ela merece alguma coisa. Que foi ela que conquistou, que foi o braço dela, e começa a colocar Deus de lado. E foi isso que Israel... Cara, tem a história do Oséias, que a Gomer vai se prostituir. O Oséias chega para ele assim, o Gomer, sabe qual foi o seu problema? Você esqueceu quem te alimentava. Você esqueceu da sua origem, você esqueceu... Você entendeu? A prostituição está no esquecimento de quem... O outro exemplo aqui que você está falando muito bem, nós estamos falando aqui da parte do escravo agora, é de José. José do Egito, né? Foi escravo, foi jogado dentro de um poço, depois ele subiu, chegou lá num nível alto, naquilo que você estava falando aqui agora, é um exemplo clássico aqui da Bíblia. E onde José está hoje? Então, entendeu? O José morreu. Então, assim, onde eu queria chegar? O cara que subiu, cresceu, virou um multimilionário, ele vai viver 80, 90, 100 anos, e tudo que ele construiu vai ficar para quem? Para ele? Então, assim, é um negócio que não faz a mínima... Por isso que Deus faz esse convite para a gente se lembrar de origem. Porque não adianta o que você construiu, quais os recursos você tem, isso não é seu, isso não te pertence, é de Deus. A lição ela vem falando sobre isso, né? Lembre-se de que você foi escravo. Exatamente. Né? Nivelando a cada um de nós, né? Eu sempre uso o termo, em grego, hamartos, quando somos todos nós pecadores, coletivamente falando, né? Individualmente, cada um responde pelos seus pecados. Mas nós somos pecadores. Isso aí não tem como nós tirarmos de nós mesmos pela nossa natureza, né? Mas um dia nós fomos escravos. Essa é a ideia que aparece aqui. Lembre-se de que você foi escravo, né? E aí vem dando isso aqui. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. É por isso que nós já estamos indo para o nosso final aqui. E o pastor Lúcio falou muito bem aqui sobre a questão da Páscoa, que é um símbolo de libertação, né? E nós falamos um pouco sobre aquilo, sobre uns umbrais, né, sendo marcados com sangue, né? E você sabe que o escravo naquele tempo, né? E a gente pode voltar um pouquinho aqui na nossa história como Brasil, né? Há um pouco mais de 100 anos ainda tínhamos escravos, né? Ainda temos escravos, mas não assim tão abertos, né? Ainda temos escravos aí. Pessoas que ainda estão, como eu posso dizer, usar a palavra que o termo técnico
reclusas, né? Não podem ainda fazer aquilo que elas gostariam de fazer. E o pecado, ele faz isso. O hamartos, ele faz isso no ser humano. Ele faz com que o ser humano se torne escravo sem saber que está sendo escravizado. E o povo de Israel naquele tempo, e aí a outra geração, porque pensa o seguinte, eles chegaram escravos, mas eles tiveram filhos. E talvez os seus filhos, os seus netos, não sabiam qual que era a situação realmente deles naquele momento. E a gente pode cair nessa situação também. É como você falou, né? Estamos vivendo saímos de um lugar, estamos aqui agora, estamos de uma outra forma. Se esquecemos de onde nós viemos no passado, mas podemos ainda continuar sendo escravos agora, nesse momento do pecado. Porque o pecado, como é apresentado aqui, né, no texto aqui, diz que o pecado ele não sai, a não ser que ele possa trazer a libertação sobre alguém, que é o sangue. E esse sangue é Jesus. E eu queria deixar aqui com vocês aqui, a parte final, né, os nossos comentários finais, sobre essa ideia, sobre a ideia aqui do escravo, né, sobre lembrar de que nós no passado fomos escravos. Lembre-se de que você foi escravo. Pastor, tem uma sequência de versos que a lição traz para fazer esse convite à lembrança do Êxodo, que é justamente para lembrar o que aconteceu para o Êxodo ser uma necessidade, é a escravidão. O Êxodo passou a ser uma necessidade por conta da escravidão do povo. Então, você vê o autor, né, inspirado por Deus, obviamente, Moisés, o tempo todo fazendo essa menção, diversas vezes no livro de Deuteronômio, convidando o povo a se lembrar do Êxodo. O Êxodo, a gente entende, então, que deveria permear, ele deveria contornar toda a lembrança, todo o pensamento do povo. Inclusive, tinha a festa, né, a Páscoa, que era para isso. E aí é sensacional, porque isso que a gente está falando é Velho Testamento, é o Antigo Testamento. No Novo Testamento, a Páscoa ela ganha uma nova roupagem, acho que o pastor Lúcio vai falar daqui a pouquinho, mas que tem um paralelo perfeito. Na hora que a gente vê o povo de Israel sendo convidado a lembrar do Êxodo, essa libertação do pecado, da escravidão, a gente tem uma referência perfeita da Páscoa, na hora que a gente lembra da libertação do pecado em Cristo Jesus. E nas duas maneiras, nas duas histórias, no tipo e no antitipo, a gente vê a questão de que o mérito não estava no povo. Deus escolhe o povo por amor. Deus não escolheu um povo porque o povo tinha alguma coisa especial, mas o povo foi escolhido por amor e por uma vontade de Deus. E no Novo Testamento, o mérito do perdão não está no pecador, e sim no que Jesus fez no sacrifício dele. E é por isso que a gente celebra a Páscoa com essa ideia hoje. Obviamente tem distorções, né? Mas o cristão, a pessoa que busca a referência bíblica da Páscoa, entende que não tem mérito em nós, mas sim no que Jesus fez. E nesse momento a gente tem libertação da escravidão do pecado. Esse é meu comentário final. Muito bom. Pastor Lúcio? Pensei em várias coisas aqui, cara. Na última Páscoa de Jesus, ele estava numa cruz, e na festa da memória, alguém chegou para ele, um ladrão, e disse assim: Pai, lembra-te de mim. E Jesus então disse: em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Jesus, ele entra na história como a maior memória de Deus e sai da história lembrando do ladrão na cruz. Ele diz assim: tá bom, eu vou lembrar. A memória do Cordeiro, né? Hebreus usa, e eu citei, agora eu vou ler. Hebreus capítulo 2, verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: o que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Vemos, verso 9, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte,
foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. A maior memória da humanidade é a pessoa de Cristo. Jesus lembra do homem ao nascer, ao andar entre nós, e Jesus lembra do homem numa cruz, dizendo: olha, eu lembro de você, a gente vai estar junto no paraíso. Então, essa ideia da memória de Deus em forma de perdão, que a gente conversou na semana passada, a memória de Deus em forma de recomeço, a memória de Deus em um Cristo que passa por cima na Páscoa e que visita o seu povo na pessoa de Cristo Jesus, e a memória na pessoa de um sangue na porta, no sangue de um Cristo que acolhe o estrangeiro, que acolhe o ladrão, no último suspiro da sua vida, dizendo: eu lembro de todos vocês, eu vou lembrar de todos vocês. Essa é a minha missão aqui na Terra. Muito bom. Que bom fechar assim, né? Ouvindo essas palavras aqui do Guilherme, do pastor Lúcio, né? E sabendo que Deus utilizou durante toda a história do mundo símbolos, né? Como o arco-íris, como os umbrais manchados ali com sangue, e também utilizou a cruz para nos mostrar realmente como somos libertos do pecado e da escravidão também. Que nós possamos a cada dia olhar para a cruz de Cristo e saber que Ele também se lembra de cada um de nós, quando nós realmente tomamos uma decisão de servirmos a Ele, seguirmos a Ele. Certamente Ele vai se lembrar de cada momento que nós estamos passando aqui nessa terra. Então fique agora com estas palavras desta lição que nós acabamos de recapitular, e que você possa realmente lembrar-se a cada dia desse sacrifício de Cristo. Feche seus olhos, abre seu coração, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por podermos recapitular a lição, aprendermos a Tua palavra e sabermos como o Senhor tem cuidado de cada um de nós. O Senhor se lembra das Suas promessas e o Senhor se lembra também das nossas vidas, dos Teus filhos, da Tua criação. E por isso, neste momento, nós queremos Te pedir que o Senhor possa a cada dia ir ao encontro das nossas necessidades e nos ajudar, Senhor, a continuar caminhando nesta terra como o povo caminhou pelo deserto, para conseguirmos alcançar o nosso objetivo, que como eles alcançaram a Canaã terrestre, nós queremos alcançar a Canaã celestial. Então fica conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.